feita a verificação de presença, eu vou colocar aqui, está em única discussão e votação o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo das contas anuais referente ao exercício 2016 da Prefeitura Municipal de Arujá. TC 4272/989/16. Autoria Tribunal de Contas do Estado. Senhores vereadores, está em discussão. Senhores vereadores, está em discussão. Ok? Aqui está em discussão, com a palavra o vereador Renato Caroba. Senhor vereador, está em discussão, com a palavra o vereador Renato, ok? Antes de passarmos a palavra ao nobre vereador, eu quero destacar aos nobres senhores vereadores que esta votação ela é nominal. O voto deve ser proferido no microfone. A posteriori deve ser inserida também uma cédula de votação, ok? Votação é nominal, por ordem alfabética, ok? Vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nós estamos agora, neste momento, para quem nos acompanha em casa, nas redes sociais, enfim, na internet e os que se fazem presente. Nós estamos agora votando as contas do Poder Executivo, do Prefeito Municipal de 2016. Isso é o que está sendo votado neste momento. Eu acho uma responsabilidade imensa da Câmara Municipal, não dá para a gente tomar qualquer decisão sem discutir. Porque quando a gente vota as contas, a gente avalia que vota também um pouco daquilo, da atuação da qual alguns vereadores, aqui boa parte dos vereadores, se fizeram presentes aqui na 13ª legislatura. Estão o vereador Castelo, eu, Abelzinho, Rogério, Paraibacar, Reinaldinho, Gabriel, todos esses vereadores estiveram na legislatura de 2013, portanto, participamos daquela gestão, ou concordando ou não, mas participamos daquela gestão de 2016. Então, quando chega agora um relatório do Tribunal de Contas, o STF já decidiu, já tem entendimento pacífico de que toda a decisão do Tribunal de Contas ela é técnica, mas cabe à Câmara julgar as contas do prefeito, sabendo que a Câmara Municipal não tem essa possibilidade. O vereador Abelzinho, presidente aqui por diversas vezes, o Reinaldinho também presidente e atual presidente, e eu tive a oportunidade de presidir esse legislativo. Nós sabemos que quando o tribunal aponta qualquer irregularidade ou aponta para desaprovação das contas, nós não temos a quem recorrer. Por que, não, vereador Castelo? Porque é uma única instância. Aqui não. Aqui o Tribunal de Contas, quando ele julga, quando ele faz análise, é um parecer. Ele julga as contas favoráveis, mas o último a falar sobre isso, quem se manifesta findando esse processo de contas, é o Poder Legislativo. São os vereadores que decidem, então, se as contas do prefeito devem ou não ser aprovadas. Nós tivemos diversas... sabemos também que, para aprovação, quando o parecer do Tribunal de Contas ele é favorável, para desaprovar ou reprovar as contas do prefeito, é preciso ter a maioria qualificada, ou seja, 10 votos, neste caso. E não é o caso. O parecer do Tribunal de Contas veio favorável, mas com diversos apontamentos, como também fez em alguns outros, em outros anos também. O Tribunal de Contas fez apontamentos em diversas áreas, seja na execução, por exemplo, do serviço, que é o principal para nós como vereadores, faz o relatório sobre o quanto o município aplicou das receitas e transferências recebidas, sobre a verba do Fundeb, 95% da verba aplicada, igualmente registrado, foi expedido 23% da receita, transferência de impostos, e aí o Tribunal de Contas vai apontando fazendo alguns apontamentos que nós precisamos nos atentar. É preciso a gente lembrar que é o seguinte, senhores vereadores, nós estamos em 2019, julgando a conta de 2016. Esse tempo acaba comprometendo também uma análise melhor da Câmara. Porque como é que nós vamos cobrar uma ação do atual governo, ou mesmo que fosse o mesmo, se tivesse uma mesma legislatura, sendo que demorou tanto tempo para analisar, né? Então, qualquer medida que poderia ser tomada em 2017, não era possível, porque não tinha seu relatório, que saiu só agora. Então, mas ainda é tempo para fazer
qualquer tipo de correção. Eu não quero ser injusto e ter dois pesos e cometer um julgamento onde pudesse ter dois pesos e duas medidas. Eu tenho para mim que o Tribunal de Contas fez o apontamento técnico, segundo os critérios do Tribunal de Contas. Os vereadores precisam fazer análise do Tribunal de Contas, precisam acompanhar ou analisar esse parecer do Tribunal de Contas, mas precisa analisar outras questões também. Todas as vezes, e já votei favorável à conta, inclusive, do ex-prefeito, em exercícios anteriores, porque não havia apontamentos que, no meu ponto de vista, tinham um peso tão importante ou tão relevante que pudesse me levar à possibilidade de reprovação. O votar desfavorável às contas. Não, acompanhei o relatório do Tribunal de Contas nos anos de 2015, 2014, 2013, salvo engano. Acho que 2013 teve um voto... Aliás, 2017 votamos de anos anteriores. Senhor presidente, queria só que Vossa Excelência pudesse colocar os 5 minutos para a discussão. Nesse debate são 10 minutos, senhor presidente. Regimento, artigo 1... Vereador, por gentileza, eu só vou pedir para Vossa Excelência repetir. Eu já dei os 5, pode repetir, por favor? Artigo 199, inciso 3, letra F. Para a discussão das contas, são 10 minutos por vereador. Então, eu não quero aqui ter um julgamento, fazer uma análise diferente daquilo que a gente vem tendo uma única postura. Não quero mudar essa postura. Todas as vezes que o Tribunal de Contas apontou pela aprovação, nós acompanhamos quando não tínhamos nenhum tipo de relatório, nenhuma observação, nenhum apontamento que descumprisse ou apontasse para que a gente pudesse discordar do Tribunal de Contas. Neste caso específico, senhor presidente, eu vejo um apontamento extremamente grave, que falei isso na sessão, algumas sessões atrás, que olha, o Tribunal de Contas não achou relevante o fato de que o prefeito não atendeu a lei que nós aprovamos. Nós aprovamos a lei da diretriz orçamentária para o exercício 2016, está aqui, a lei foi aprovada por todos nós, onde dizia que o percentual de abertura de crédito era de 15%. O prefeito abriu cerca de 16%, 16,81%. Esse é o limite definido por nós, pela Câmara. Imaginemos então que o secretário de Educação, que tem a obrigação mínima de aplicar 25%. Se ele aplicar 24%, o mínimo 25%, se ele aplicar 24%, tá bom? Saúde, 15%, se ele aplicar 14%, tá bom? Não. Porque a lei de responsabilidade fiscal diz isso. E a lei de responsabilidade fiscal também diz que quem determina o percentual da abertura precisa ser autorizado pelo Poder Legislativo. E nós autorizamos a abertura de crédito num percentual de 15% e não 16,81%. Foi o que o prefeito aplicou. E é por isso que eu chamo a atenção da quantidade de abertura de crédito que nós estamos fazendo aqui, para que a gente não cometa o mesmo erro ou não acompanhe essa execução orçamentária. O Tribunal de Contas diz o seguinte: sendo assim, em não havendo desequilíbrio fiscal, penso que eventuais deficiências de planejamento e execução orçamentária podem, não fala que deve, podem ser relevadas para fins de juízo sobre as contas. Eu fico impressionado. Reinaldinho, Abelzinho, tiveram a oportunidade aqui de ser presidente, assim como eu tive. O Tribunal de Contas, quando vem julgar as contas da Câmara, ele não abre exceção. Nós vamos abrir uma exceção do princípio da legalidade, é isso? Nós não podemos abrir mão do princípio, eu não vou abrir mão do princípio da legalidade. O poder público só pode fazer aquilo que foi definido em lei. E se nós definimos que o Poder Executivo poderia abrir crédito no percentual de até 15%, que é o limite, não é possível a gente achar que é normal ou não pode, que não teria relevância o Poder Executivo, o prefeito, abrir crédito mais que isso, um percentual maior que esse. Sinceramente, eu discordo totalmente do Tribunal de Contas, porque, na minha opinião, o Tribunal de Contas está abrindo uma exceção ao princípio da legalidade. Então, gente, eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte: não é possível, eu não vou ter dois pesos, duas medidas. Eu quero lembrar os colegas aqui, para que não venha fazer nenhum tipo de revanchismo.
quando abri a comissão processante contra o prefeito Zé Luiz Monteiro, fiz isso porque eu entendi que o prefeito descumpriu a lei aprovada pela Câmara. Eu fiz isso porque entendi que o prefeito descumpriu uma lei que foi aprovada pela Câmara. E agora, nesse percentual, eu entendo que é o mesmo caso. Claro, também tratando de orçamento. Entendo que o prefeito não cumpriu ou não atendeu aquilo que nós aprovamos. Nós aprovamos 15%, não mais que isso, no limite. Esse é o limite. Então, eu não vou ter 2 pesos e 2 medidas. Da mesma forma que abriu uma comissão processante para esse prefeito, o atual, Zé Luiz Monteiro, por entender e mostrar que ele descumpriu a lei de orçamento, eu não posso achar que agora o ex-prefeito, quando descumpre a lei orçamentária, está certo. Não. Pode não ter sido relevante para o Tribunal de Contas, o que eu discordo. Mas para a Câmara e para o princípio da legalidade, pelo aquilo que a gente aprova na Câmara Municipal, eu entendo sim que é relevante, sim, é um descumprimento que pode sim afetar, porque hoje é 15%, então amanhã 20%, 22%, mas não tem relevância, então vamos parar de discutir isso no orçamento. Então não é nenhum tipo de perseguição e nenhum tipo de revanchismo, é apenas a coerência. Eu não vou ter 2 pesos e 2 medidas. Se descumpre aquilo que foi aprovado por esta Câmara, eu acho que a Câmara precisa se manifestar. E é por isso, senhor presidente, eu vou manifestar meu voto contrário ao relatório das contas do Tribunal de Contas, ou seja, contrário à aprovação das contas, porque entendo que descumpriu aquilo que a Câmara Municipal aprovou na LDO de 2015 para 2016, ou seja, descumpriu a lei orçamentária. Ok, vereador. Com a palavra, o vereador Castelo, por gentileza, Castelo Alemão, a palavra é sua. Eu vou abrir 5 minutos, ao término eu abro mais 5, ok? Senhor presidente, nobres senhores vereadores, também no arrimo do pai que me antecedeu, estava aqui em 2016, tive a honra de ser reeleito e poder aqui analisar tudo que foi desenvolvido na cidade naquele ano. E eu seria contraditório se votasse sem fazer os devidos apontamentos e sem continuar com aquilo que eu apontei durante todo o ano de 2016 no uso da palavra aqui nessa tribuna. Sou presidente da comissão que analisa as contas do antigo prefeito. Sugeri ao departamento jurídico da Câmara, pedi uma sugestão, se de fato o relator poderia ser o relator que ali estava. Aí de pronto o próprio relator, através da bancada, indicou o relator especial às contas do prefeito Abel Zellarini. O relator foi o vereador Gabriel, e o mesmo relatório acompanhou o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O tribunal faz série de apontamentos, e muito me estranha que ele aponta um ano, no outro ano não é dado solução, ele torna a apontar e sugere aprovação. Nós, vereadores, vivemos a cidade. A reeleição é a oportunidade de fato, o vereador poder apurar o que ocorreu no mandato. O atual prefeito, possivelmente alguns vereadores aqui não vão poder opinar nas contas dos 4 anos dele, devido ao prazo o qual o Tribunal de Contas do Estado tem para emitir os pareceres, tanto favoráveis quanto contrários. O parecer do Tribunal de Contas, ele é uma opinião. Os auditores analisam friamente os números. E sabemos que os números não refletem a realidade vivida pelo município perujaense. Podemos apurar, nesse próprio parecer, que no ano de 2016, quando o tribunal esteve com seus representantes aqui visitando, por exemplo, as unidades escolares do município, diretores de diversas escolas apontaram a falta de manutenção nas unidades. Isso culminou em escolas chovendo na cabeça das crianças. A atual gestão herdou isso aí
da gestão anterior. Diretores, pessoal da educação. Eu sou uma pessoa que mais debate educação aqui nessa casa. E eu fui nesse tema ali, fui analisar ali o que o tribunal apontou, e o tribunal ouviu diretores de escolas, e todas as escolas quase apontaram problemas estruturais. Inaceitável para um município que ostenta um IDH de primeiro mundo. Inaceitável. Nós não podemos aceitar. Eu, como vereador naquele momento, apontei também a questão do superávit, que chegou aqui já no mês de janeiro, naquela ocasião, e foi naquele exercício, 8 milhões e 200 mil, que deixaram de ser investidos. Deixaram de ser investidos em diversas áreas. Então o município tinha recurso, faltou planejamento. E repito, seria contraditório se acompanhasse o tribunal nesse momento, porque os auditores não viveram a realidade aqui, não sabem a realidade, não perceberam o que aconteceu e o que o município o que os munícipes deixaram de usufruir. Entendo sim da história, respeito a história de quem chega a ser prefeito do município, mas quero que fique registrado nos anais desta casa que quando estive vereador aqui, analisei e votei de acordo com o interesse público. E nessas contas, entendo que cada vereador tem a sua opinião, mas eu votarei contrário às contas, contrário ao relatório emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu votarei contrário. Seria contraditório, depois de ter apontado durante um ano aqui, todas as mazelas quais eu identifiquei. Posso até elencar aqui, teve a política de resíduos sólidos, agora que está saindo do papel, e o tribunal vem apontando há anos. Mobilidade urbana, tivemos aí a via Adília Barbosa Neves fechada, está fechada até hoje. Hoje, olha, coincidentemente, dia 26/6/2015, conseguimos a reabertura do acesso da Mário Covas. Hoje, coincidentemente, 26/6/2015, estava fechado o acesso. Um investimento de 22 milhões na nova pista da Mário Covas, que seria para lugar nenhum. Seria para bater na divisa e voltar sem poder ingressar ali na rodovia Presidente Dutra. Mobilidade urbana, e essa restrição, afastou investidores do município. Se arrecadamos 300 milhões, acredito que, por falta de políticas voltadas à mobilidade urbana, poderíamos estar arrecadando acima de 400 milhões por ano, consequentemente dando uma melhor condição ao munícipe. A Arujá ostentou um IDEB, aí apontando para todos, o IDEB de Arujá, o Índice de Desenvolvimento Humano, como melhor da região, mas o munícipe, o contribuinte, não percebeu isso na educação, não percebeu isso na saúde. Quando um munícipe deixa aqui o município antes das 5 da manhã para ir fazer uma simples consulta, uma consulta que é mais barato do que o custo que ele tem com o transporte para chegar até o destino. É um desrespeito com o munícipe. Eu vivi isso, e por ter vivido, vou contra esse parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu vou contra esse parecer. Que se aponta e não corrige, ele tem que cobrar, ele tem que reprovar. Esse é o meu ponto de vista. Apontou um ano, no ano seguinte tem que corrigir. Tem que corrigir. Porque isso pode ser pago com vidas. Isso pode ser pago com vidas. É um exame que deixa de ser feito, é um diagnóstico tardio, que muitas vezes chega, não dá tempo para fazer mais nada. E para não dizer que eu estou aqui agindo com vingança, não, estou agindo com coerência, e não seria coerente, depois de apontar, usar essa tribuna exaustivamente e apontar os problemas, igual eu fiz em 2016, chegar aqui e acompanhar esse parecer do tribunal, o qual eu sei que eles não sentiram na pele o que o cidadão e que o munícipe a gente sentiu, principalmente na herança que esse governo atual herdou na questão da educação. Estimava-se que mais de 4 milhões deveriam ser investidos para a recuperação das nossas unidades escolares.
também o uso desvirtualizado e não assistido pelo prefeito do Fundeb. O Fundeb está lá que é para usar 60% para o profissional e 40% na manutenção. Foi desvirtualizado aqui no município, não foi usado para esse fim, e por isso justifico aqui o meu voto contrário, e cada vereador vota de acordo com a sua consciência, e a minha consciência hoje diz que eu devo, seguindo tudo que eu acompanhei em 2016, votar contrário, e assim o farei. Agradeço a atenção de todos enquanto fazia uso da palavra. Senhores vereadores, terminado. Na verdade, eu quero solicitar aos nobres senhores vereadores, por gentileza, o vereador que quiser fazer uso da palavra, por favor, se inscreva, assim como vocês já sabem, porque até o término da palavra do menino, do nobre vereador Castelo, não tinha mais nenhum vereador inscrito, ok? Então, por favor, tá? Eu quero que os nobres vereadores tenham... A vereadora Cris está na sua frente, vereador. Ok? Ok. A chamada já foi feita, vereador. Eu vou fazer novamente. Eu vou conceder a palavra ao nobre vereador Paraíba. Senhoras e senhores, esse é um momento, o momento mais importante que um legislador, ele tem a capacidade, a coerência, o valor, o que se representa, qual que é o seu posicionamento, seja ele de ordem fiscalizadora, ou seja ele entendedor de matérias que são analisadas por esta casa. Então, a hora que o vereador tem mais valor em uma casa legislativa, é quando você se vota a conta do chefe do executivo. E eu, por várias vezes, reprovei a conta do então ex-prefeito do município de Arujá, que teve 2 mandatos consecutivos. Fui relator, junto com Castelo Alemão, que ele era presidente da comissão, e esse ano, por uma consequência de acertos das comissões, fiquei fora da relatoria da fiscalização financeira orçamentária, mas também eu quero dizer para vocês que eu tenho o mesmo valor aqui. O meu voto é como o voto de cada um de vocês, só vale um. Eu lembro muito bem que eu sou o vereador mais votado da história de Arujá. Não significa que o meu voto valia 2. O meu voto é o mesmo sendo mais votado, puxando um companheiro da minha coligação, o meu voto só valia 1. Como também nessa legislatura, o mais votado foi o Rogério dessa eleição, mas eu quero dizer que eu fui o mais votado da história, 1.705 votos. Quem teve mais voto abaixo de mim, teve 1.400. Ou seja, vai demorar ainda algumas eleições para alcançar o número que eu alcancei nessa cidade. E mesmo assim, o meu voto vale 1. E todos os demais vereadores também assim. Então, a Casa Legislativa, nós temos que observar as execuções orçamentárias, as peças que nós aprovamos nessa casa, como em todas as outras casas. Nós tivemos aí alterações na lei orçamentária, quando se colocou as emendas impositivas, e essas emendas impositivas, ela está, de certa forma, legalizada pelos poderes, o cumprimento. E eu ainda não tive a oportunidade de votar
esta lei, sendo ela inclusa, esta conta que nós estamos votando de 2016, ela não está inclusa a lei orçamentária, as emendas impositivas dos legislativos. Então, senhoras e senhores, eu lembro muito bem que eu fiz apontamentos rigorosos, e foi através de apontamentos da minha comissão que houve por parte do Tribunal de Contas, até mesmo apontamentos negativos nas contas públicas. E aqui eu quero citar alguns apontamentos aqui que nós podemos apreciar. Eu lembro muito bem um de cabeça, que a prefeitura ela foi notificada que não atendeu 0,00001% no que tange a mobilidade urbana. E até hoje, o nosso município, eu não vi ainda, por parte do Executivo, ele se mobilizar e fazer políticas públicas voltadas para esse interesse. Tem gente que diz assim, Arujá está insuportável de andar. E daí o cara fala, que você nunca foi para Guarulhos, nunca foi para São Paulo. Não, eu sou vereador do meu município, eu quero políticas públicas voltadas para o meu município. A saúde sucateada, os dados estão aqui. A educação sucateada, os dados estão aqui. Então, senhoras e senhores, quero citar aqui alguns itens. Por exemplo, o IDEB, no ano inicial era 6, no anos finais 4,8, houve uma queda de 1,2. A posição no país de 5.570 municípios, nós ficamos no ranqueamento de 1.502, ou seja, 5.570. Nós temos o maior IDH do Alto Tietê nessas contas. Enquanto nos anos finais foram para 1.150, ou seja, diminuiu mais ainda. A posição do Estado, o Estado de São Paulo, só para você ter uma ideia, 413. E nos anos finais, 356. Ou seja, os municípios, estados, está indo de mal a pior. Quero citar aqui um exemplo aqui, onde se aponta que os demais aspectos relacionados à saúde pública, ausência de auto de vistoria de Corpo de Bombeiros, AVCB, do período e alvará sanitários nas unidades da saúde. Nós temos aqui apontamento na busca pela sua qualidade, calçadas, planejamentos estratégico, pelas ações transparentes e responsáveis. Quero dizer que esses apontamentos aqui do Tribunal de Contas, para mim não passa-se de um tribunal de mero palpiteiro. Para mim isso aqui é mero palpiteiro. Ele dá um parecer técnico, aponta todas as irregularidades que tem e depois aprova as contas. Não dá para entender. Como foi falado aqui, está pacificado. Quem julga as contas, independente do Tribunal de Contas, se ele recusar, reprovar a conta, exceto dos presidentes dos legislativos, que não tem como, que nós não julgamos logo após, exceto isso aí, os poderes executivos, se for recusada uma conta pelo Tribunal de Contas, chega numa casa de leis, o executivo alinha uma situação e ele aprova a conta dele da maneira que ele bem entender. Então eu sempre votei contrário às contas do então prefeito, não com perseguição, nem com... Por eu entender, e eu ser o relator, e os números não bateram, eu sentia deficiência nas ruas.
Eu sentia deficiência em cima do que tange a saúde pública, a educação, transporte, as mobilidades urbanas. Então, senhoras e senhores, são vários itens que aqui apontam. Mas o final do parecer, ele dá um parecer favorável. Assim, diante do verificado nos autos, voto pela emissão de parecer favorável, prévia favorável, aprovação das contas da Prefeitura do município de Arujá, exercício 2016, excetuando-se ainda os autos, porventura, pendentes de julgamentos nesse egrégio tribunal. Então, senhoras e senhores, para mim, todo esse relatório aqui, isso aqui não serve de nada, porque eles analisam, vê as falhas, os limites que tem que ser aplicado, estando aplicado, pode ter contrato irregular do jeito que for, as contas passam para o Tribunal de Contas, mas essa casa é que julga. Eu tenho o meu entendimento e a minha convicção de como eu voto. Então, eu quero deixar aqui, sou bem tranquilo para votar qualquer tipo de matéria. O entendimento é meu, tá? No mais, fiquem... Com a palavra ainda em discussão, com a palavra o vereador Gabriel dos Santos. Ok, vereador? A vereadora Cristiana Araújo Pedro. Quer que eu fale? Boa tarde a todos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu comungo aqui das falas dos vereadores que me antecederam, porém eu acho um pouquinho complicado, e vereador Renato, se o senhor me permitir, o senhor disse uma coisa na sua fala, logo no comecinho, que eu concordo plenamente com o senhor. A responsabilidade não tirando a minha responsabilidade enquanto vereadora, nem dos vereadores novos nessa legislatura, mas eu acho um absurdo quando o Tribunal de Contas manda para a Casa de Leis conta de prefeitos anteriores. E que tanto eu quanto qualquer um outro vereador aqui da nova legislatura, a gente não acompanhou os dados, a gente não fiscalizou, a gente não estava presente. Então, assim, e eu fico triste de saber que corre o risco de terminarmos essa legislatura e eu não poder votar na conta do prefeito, que eu sou, né, a fiscalizadora, por exemplo. Corremos o risco de terminar aí 2020 e a conta do atual prefeito, no qual eu sou vereadora, nessa legislatura, não poder votar, sabendo de todos os problemas que tem nesta legislatura. Então, assim, enquanto líder do PSD, concordo com Vossa Senhoria, concordo com os outros vereadores que aqui antecederam, os apontamentos do Tribunal de Contas, eles fazem os apontamentos, mas eles votam favorável. E eu, enquanto vereadora, quanto líder do PSD, não concordo, aliás, concordo com os apontamentos, mas não tenho aqui convicção e não posso votar favorável ou não numa conta que eu não estava presente. Que nós, vereadores novos, não estávamos aqui para fiscalizar ou não. Se o Tribunal de Contas, que é ele que fiscaliza, é ele que diz que está certo ou errado, ele está dando parecer favorável ao antigo prefeito, eu, enquanto vereadora nessa legislatura, não posso ser contrária a ele, mesmo sendo, né, de um partido de oposição, sendo líder de um partido que trabalha, né, contrário aos desmandos desse governo. Então, senhor presidente, estou aqui para dizer ao senhor que o PSD está atento, está aqui para fiscalizar, mas estou aqui, e se o Tribunal de Contas, não sei quem é aí, né, pudesse nos ouvir, que mande aí as contas do atual prefeito, que eu votarei com todos, tenho todos os mandos e desmandos aqui para dizer, voto contrário, favorável, posso dizer com categoria, né,
se sou favorável ou não e por quê. Agora, do antigo prefeito, infelizmente, eu não tenho como dizer aí, porque eu não era, né, legislador, então eu vou passar a bola para vocês, para os antigos vereadores, porque eu acho que vocês, enquanto fiscalizadores, enquanto, né, vereadores que estavam aí atuantes, permanecem nessa legislatura, podem dizer com veemência se são favoráveis ou não. Obrigada, senhor presidente. Ok, Cris. Ainda em discussão, com a palavra, vereador Gabriel, por gentileza. Senhor presidente, senhores vereadores, é um momento ímpar, né? Esse momento que a Câmara tem de julgar politicamente contas do Executivo. A líder do partido, que por hora estou filiado ao PSD, a Cristiane, falou uma coisa certa. O tribunal, ele não tem a nossa demanda, ele não tem o nosso tempo. A coisa é a demanda dele. Então as contas vão chegando, nobre vereador, professor Edival, e o tribunal vai julgando, faz apontamentos, etc. e tal. Quando ele libera para votar, ele não tem esse prazo para isso. Eu aqui estou no terceiro mandato, penúltimo ano do terceiro mandato, e teve um ano, nós votamos 2 contas aquele ano, do ex-prefeito Genésio, que veio também para essa casa, e do gestor, que por hora está aqui. E eu sou hoje do PSD, cheguei nessa casa como Democratas, depois fui ao PSD. Como PSD, naquela época, fui líder da gestão que por hora está em julgamento político, julgamento é político na casa. O Tribunal de Contas, eu já falei, diversos vereadores falaram, mas hoje é hora de fazer a defesa dessas contas e, inclusive, eu quero aqui agradecer a coerência do nobre vereador Edivaldo de Oliveira Paula. O senhor é um homem coerente. O senhor fez apontamento, solicitou ao nobre vereador Abel Franco que fosse nomeado um outro relator. Eu já admirava o senhor por diversas outras qualidades. Essa fez admirá-lo mais ainda. Eu fui indicado como vereador relator especial, era o líder do governo naquela ocasião, e, coincidentemente, vereador Renato Caroba, Vossa Excelência também é muito coerente. Porque essas contas é daquele ano que nós tivemos que fazer aquela conversa dos dois lados, onde eu tive que ser o intermediário dos dois lados. Tinha o grupo dos 8, tinha acabado de ganhar a presidência da Câmara e reprovar o orçamento. E nós dialogamos, o nobre vereador Sebastião lembra muito bem disso, nós dialogamos e foi feito adequações e o orçamento foi aprovado numa outra sessão, isso conversado com o grupo dos 8. Mas hoje eu quero aqui dizer aos senhores que, enquanto líder daquele governo, naquela época, Arujá, dentro da região do Alto Tietê, traz, através do antigo gestor, um recorde de aprovação de contas, que são 8 contas aprovadas na sequência. Com essa será a 16ª conta. O tribunal, ele faz apontamentos, ele faz os julgamentos, pega todos os apontamentos, e dentro dos apontamentos do tribunal, ele também, quero aqui fazer uma homenagem ao meu querido Marco Bertaioli, que foi prefeito de Mogi das Cruzes, teve as contas na mesma condição, indicada para aprovação com ressalvas, e hoje vamos falar de Arujá. Arujá vem, agora as contas do ano 2016, recomenda-se a aprovação com ressalva. O que o Tribunal de Contas faz, vereadores? A Câmara Municipal, ele julga. Ele julga a Câmara Municipal. A Câmara Municipal, ele julga, ele vem na jugular julgar menos. E o Executivo, ele faz o quê? Ele joga a responsabilidade para o plenário da Câmara Municipal, que faz um julgamento político. As questões aqui elencadas, todas elas são verdadeiras. Mas eu não posso me negar, vereadores, que todas as suplementações vieram à discussão no plenário dessa casa. Veio para a discussão aqui nessa casa.
Me recordo que nesse governo teve uma suplementação, uma abertura de crédito de R$3. Tem um projeto, veio para discussão nessa casa. Então essa casa, o governo anterior, ele sempre prestigiou, sempre honrou a Câmara Municipal. Quando ele jogou para a Câmara, disse, olha, eu preciso desse recurso. Preciso da aprovação do plenário da Câmara Municipal. Então teve autorização legislativa. Então, diante dessas autorizações legislativas que foram concedidas, o governo fez o que deveria ser feito com recursos com autorização legislativa. Eu fui o relator especial, acompanhei tudo que o tribunal apontou. Não é que querer fazer proselitismo, mas seria da minha parte, senhor presidente, incoerência ter defendido o governo lá, naquela gestão, naquele momento, e agora aqui fazer um discurso totalmente político contra o governo, contra o gestor que foi naquela situação. Então, houve apontamentos. Na história do Brasil não há uma conta que foi aprovada sem ressalvas, sem apontamento do tribunal. Todas as aprovadas na história do país, todas, não há uma que foi sem apontamentos. Todas são apontamentos. Que governar realmente não é muito fácil. Governar é ter a capacidade de tentar fazer o melhor. E seria utopia da minha parte dizer que dá para fazer tudo. Não é impossível, mas é muito difícil fazer tudo. Então, senhor presidente, diante das situações que tivemos, como a questão na nossa micro-região, nós vamos, em primeiro lugar, na questão da educação. O tribunal, ele julga índices técnicos, e nos índices técnicos, ele dá como favorável a situação da saúde, que naquela época realmente era mesmo. Tanto é que depois houve uma grita na cidade para que voltasse a empresa que lá estava. Então, diante desses apontamentos, das falas dos nobres colegas, que é inerente a este parlamento, é inerente ao plenário, e coerência dos colegas que aqui falaram, destaco aí a líder do meu partido, a vereadora Cristiane, eu venho pedir aos senhores que votem favorável ao apontamento do Tribunal de Contas. Queria apenas destacar que na nossa região, cidade que também que tem as contas todas aprovadas na gestão é do meu querido Marco Bertaioli, atual deputado federal, com ressalvas também. Teve as contas aprovadas. E enquanto o PSD, sou o PSD tem uma posição adversa à minha. O PSD hoje está numa declarada oposição ao governo. Eu sou membro do PSD. Mas também era membro do PSD, que fez parte da coligação do governo 2016, nobre vereador Rafael Laranjeira. Entendo a fala, comungo da fala, mas eu venho aqui pedir o voto favorável aos senhores. Que o julgamento aqui é político, o julgamento aqui não é técnico. O tribunal, ele dá uma diretriz, e o plenário julga politicamente. Então, politicamente, eu venho pedir aos senhores que votem favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador, eu quero rapidamente solicitar aqui aos nobres vereadores a verificação de presença, por gentileza. Por gentileza, senhores. Verificação de presença, senhores, por gentileza. Ok. Vereador Gabriel, por favor. Senhores vereadores, com a totalidade dos pares presentes, nós vamos dar então continuidade a essa sessão. E eu quero perguntar ao nobre vereador Paulo Henrique Maurino se ele vai fazer uso da palavra. Não? Ok. Senhores vereadores, nesse momento eu quero solicitar aos vossos senhores vereadores, lembrar aos senhores vereadores, que a votação das contas se dará na forma nominal, com a chamada em ordem alfabética dos vereadores para a declaração no voto no microfone, com o preenchimento da cédula que contém os seguintes dizeres: aprova as contas ou rejeita as contas. Eu solicito por gentileza ao primeiro secretário desta casa, Rafael Santos Laranjeira, que faça a chamada nominal, ok? Vereador Abel Franco Larini.
Senhor presidente, o vereador aprova as contas ano 2016. Vereadora Ana Cristina Poli. Obrigado. Essa vereadora aprova o relatório. Vereadora Cristiane Araújo Pedro. Essa vereadora aprova as contas. Vereador Edmado Rosário. Vereador aprova as contas. Vereador Edival Barbosa Paz. Esse vereador aprova as contas. Vereador Edivaldo de Oliveira Paula. Este vereador reprova as contas do prefeito Abel Zelarini. Vereador Gabriel dos Santos. Obrigado. Esse vereador acompanha o Tribunal de Contas e aprova as contas de 2016. Vereador Luiz Fernando Alves de Almeida. Esse vereador aprova as contas do ano de 2016 do então prefeito Abel José Larini. Vereador Marcelo José de Oliveira. Esse vereador aprova as contas do ano 2016. Vereador Paulo Henrique Maiolino. O vereador aprova as contas. Vereador Rafael Santos Laranjeira. Aprova as contas. Vereador Renato Bispo Caroba. Esse vereador reprova as contas do ex-prefeito Abel José Larini no exercício 2016. Vereador Reinaldo Gregório Júnior. O vereador aprova as contas do então prefeito Abel José Larini do ano de 2016. Vereador, são 16 contas aprovadas. Vereador Rogério Gonçalves Pereira. Vereador aprova as contas do ano 2016. Vereador Sebastião Vieira de Lira. Como não tem como eu desempatar, rapaz, eu reprovo as contas de Abel José Larini, o ano de 2016. Senhoras e senhores vereadores, vou solicitar ao nobre vereador, primeiro secretário dessa casa, que promulgue o resultado para que a imprensa, os internautas, as pessoas que nos assistem possam ter ciência do resultado, ok? Com 12 votos favoráveis, 3 votos contrários e nenhuma abstenção, fica aprovada as contas do ex-prefeito Abel José Larini, do exercício de 2016.